Você já parou para ouvir a Deus? Você já silenciou sua mente para ouvir o que Deus queria de você? Parece difícil, né? Mas não é. É muito simples. Quando a gente começa a fazer perguntas para Deus, você pode ter certeza que Ele vai responder. E de uma forma que você entenda. Mas você precisa estar com a sua mente aberta e limpa ali de todos os barulhos, de todas as outras vozes, para estar ouvindo a Deus. Vou contar um pouco da minha trajetória para vocês entenderem como que eu ouvi a Deus, como que eu entendi o que Deus queria. Eu sou formada em moda, design de moda, fiz pós-graduação em negócios na moda, minha vida toda foi em torno disso. Sempre trabalhei na área, mudei para os Estados Unidos. Aqui eu trabalhei como consultora de imagem e estilo, também como personal organizer. Trabalhei muito, trabalhei em vários outros serviços, fiz muita coisa aqui. E sempre perguntando, com dúvida, sempre insatisfeita em várias coisas que eu fazia, parecia que eu não estava completa. Eu me converti quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos. E digo que a minha conversão foi praticamente por isso que eu vim para os Estados Unidos. Foi praticamente cheguei para me converter. Eu digo que Deus me resgatou de mim mesma. Porque com certeza, estando no Brasil, eu não teria me convertido lá e não tão profundamente como foi estar aqui. Porque estar aqui, para quem não sabe, você vive literalmente na dependência de Deus. Literalmente, é algo surreal. E não pense que isso é ruim. Pelo contrário, viver na dependência de Deus é que todos nós precisamos entender e ter como razão da nossa vida. E às vezes, como novo convertido, isso é esquisito, isso é estranho. Como assim viver na dependência de Deus? Esse diário de novo convertido foi algo que Deus colocou no meu coração. Porque eu sou uma nova convertida. Eu me converti há mais ou menos quase 6 anos. E isso tem mudado muito, isso tem mudado muito na minha vida. Tem várias coisas que têm mudado na minha vida durante esses 6 anos. E é importante que cada um entenda que a conversão é uma gota de água no copo de tudo que você precisa entender depois que você se converte. É importante que você tenha na sua mente que é algo lindo, que é algo profundo, que é algo transformador. Embora quando a gente vai e aceita Jesus, parece só que a gente falou uma frase. Eu aceito. E pronto. Tá? O que mudou? Não mudou nada. Você pensa que não mudou nada, mas mudou tudo. Só que tem vários tipos de conversão. Porque aqui pode ter pessoas que são novas convertidas, mesmo tendo 20 anos de igreja, mesmo tendo 20, 30 anos de igreja e ainda vivem como novas convertidas, porque não tiveram experiências com o Senhor, porque não pararam para ouvir o Espírito Santo, porque não calaram as outras vozes na sua cabeça para poder ouvir o que Deus tem para você. Então é importante que, como novo convertido, a primeira coisa que você faça é ouça o que Deus tem para você. Ouça o que Deus quer falar com você. Ah, João, mas como que você faz isso? Como que você ouve Deus? Ele vem e fala no seu ouvido? Praticamente sim. Praticamente sim. Quando você para ouvir o que Deus tem para você, você vai ver Deus nas coisas mais simples do mundo. Às vezes alguém que vem falar com você, às vezes um vídeo que você assiste e principalmente na Bíblia que você lê. Ele vai falar muito com você através da Bíblia. E você pode até me dizer, Jô, eu não entendo absolutamente nada que a Bíblia fala. Eu sei como é isso. Eu também lia e não entendia. Só que eu não me fechei depois que eu disse sim para Jesus. Pelo contrário, eu busquei aprender mais e mais. Eu fiz o curso bacharel mesmo de teologia, fiz uma segunda faculdade que foi teologia, para entender o que estava escrito ali, porque eu lia, parecia que estava escrito em grego. E você precisa fazer teologia? Não. Você tem seu celular aí na sua mão, você pode ouvir dezenas de pregações que vão estar ali. E aí vão explicar várias histórias. Nas pregações, eles explicam muito sobre a Bíblia e faz você entender. Você pode ler livros, você está lá lendo a Bíblia. Tá, mas o que é essa história? Vai lá e procura um vídeo sobre essa história. Tem diversas versões de Bíblias. Tem Bíblias que são muito mais fáceis, que é uma linguagem atual. Então, é muito mais fácil entender do que Bíblias mais antigas.
Então você precisa querer entender a Bíblia para você poder ouvir e entender o que Deus quer falar com você. E não é algo complicado. As coisas que nós chamamos de complicadas são coisas que a gente diz para nós mesmos. Se você disser para você que é difícil, qualquer coisa vai ser difícil. Mas se você falar, eu quero, qualquer coisa vai ser fácil. Se você pode ou se você não pode, nas duas frases você está correto. Porque só vai depender de você. E qual Deus pode falar com você também através de sonhos. Tantas maneiras de Deus falar com você, mas você só tem que fazer uma oração. Senhor, fala comigo. Eu quero te ouvir. Eu quero te entender. Eu quero te compreender. Me traga revelações através da sua palavra. Eu quero entender a sua palavra. Busque por isso. E você vai conseguir ouvir a Deus. Com certeza, Deus não é como aquelas pessoas que estão no WhatsApp, que deixa você no vácuo. Você faz uma pergunta e a pessoa, tchau, te responde ou não te responde. Não, Deus está ali para você, para te ajudar, porque Ele quer, como criação dele, que você entenda o que Ele quer de você. Porque você não foi jogado aqui no mundo só para passear, ou só para sofrer, ou só para pagar boleto, ou seja lá o que você esteja passando agora. Você tem que ter na sua mente que as coisas passam, nada vai durar para sempre, seja bom ou seja ruim, isso vai passar na sua vida, e você tem que ter na sua mente que Deus não te colocou aqui a passeio ou para sofrer, nada disso. Deus te criou para você viver o seu chamado e alcançar o seu propósito. Seu propósito, muitas vezes, é revelar Jesus para outras pessoas, porque a vida eterna é o que nós almejamos. Se você não tem e não almeja a vida eterna, você almeja o quê? Aqui vai passar muito rápido. Aqui passa num piscar de olhos. E quando eu digo que as pessoas precisam conhecer a Jesus, não é somente porque muitos dizem, Jesus está voltando, quem não aceitar Jesus vai para o inferno, ou coisa parecida. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Mas nós sabemos que nós temos um tempo aqui na Terra, que pode ser de 0 a 100 anos, pode ser mais, pode ser menos. Mas já pensou viver 100 anos aqui na Terra, sem ter esperança, sem ter perspectiva, sem ter alguém a quem recorrer, sem ter experiências sobrenaturais, sem poder contar algo divino que aconteceu na sua vida? Eu fico imaginando como a vida seria monótona se eu não pudesse dizer, Deus está aqui, Deus está me abençoando, Deus está no controle, eu posso entrar no descanso do Senhor. Eu confio plenamente essa causa nas mãos dele. Se eu não tivesse ele, eu ia confiar em quem? Em mim? Nos meus braços para resolver tudo? Uau! Isso é cansativo demais pensar assim. Isso é exaustivo. Só não acredita em Deus quem nunca teve experiências. Porque quando você busca por uma experiência, é impossível você não acreditar em Deus. É impossível. Então é sobre o tempo que você está vivendo aqui sem ter Jesus na sua vida. E não sobre aceitar Jesus desesperadamente porque ele está voltando e eu tenho que fazer isso e aquilo. Não. É sobre ter um pai real para cuidar de você e você colocar ali todas as suas aflições, todos os seus problemas e entrar num descanso. E esse descanso só consegue alcançar quem entende e ouve a voz do Senhor na sua vida. Então, meu convite hoje para você é que você abra seus olhos espirituais para as dúvidas que você tem ser reveladas. Eu, como nova convertida, confesso que agora muitas coisas, depois de buscar muito conhecimento, buscar muito a Deus, que foram reveladas. Porque até então, gente, muitas coisas estavam assim, eu não entendia, literalmente. E às vezes só perguntar não é suficiente para uma outra pessoa, porque a outra pessoa tem uma visão, entende? Você precisa ter a sua própria visão, você precisa ter o seu próprio relacionamento. Você concorda que um relacionamento com a mesma pessoa vai ser diferente? Com outras pessoas nunca é a mesma coisa? Então, a maneira como Deus se relaciona com uma pessoa não é a maneira como Deus vai se relacionar com você. Então, não adianta você esperar que essa pessoa vá te ensinar como é esse relacionamento. Ela vai te testemunhar, como eu posso fazer aqui ao longo dos vídeos. Mas o convite que eu tenho é que você busque uma revelação
da parte de Deus, direto ali na fonte. Espírito Santo, eu quero uma revelação. E você vai se surpreender as coisas que vão acontecer na sua vida, mas que você tenha em mente que revelar Jesus para outras pessoas é você dividir aquilo que você tem de melhor na sua vida. É o seu propósito. E qual que é a diferença de propósito e chamado? Chamado é o que você vai vivendo ao longo da sua vida. De repente, você acabou de ser mãe. O seu chamado hoje é ser mãe, é cuidar dos seus filhos, é cuidar da sua família. De repente, você está em ascensão na sua carreira e essa carreira vai abrir um leque de coisas que vão ajudar muitas pessoas, que você vai se sentir realizada. Então, talvez o seu chamado nesse momento é a sua carreira. De repente, o seu chamado é ter algo profético, será profetizar para as pessoas. Então, seu chamado é estudar, entender como fazer isso certo, como direcionar isso às pessoas, as pessoas que precisam ouvir de Deus. Tudo você vai olhar e atentar o que realmente Deus quer de mim nesse momento. Foi assim que eu consegui entender o meu chamado nesse percurso de quase 6 anos aí, como cristã, quase 6 anos ali buscando entender profundamente Deus e vivendo muitas experiências com o Senhor. Vou estar dividindo várias coisas com vocês aqui. Que esse ano de 2025 que está entrando seja algo profético na nossa vida, seja um momento que você consiga viver coisas que você nunca viveu, coisas sobrenaturais. Do meio de 2024 para frente, eu vivi coisas muito sobrenaturais, que mexeram muito no meu interior e que mudou muito a minha cabeça, muito a minha vida. Mas foi uma busca, não caiu de paraquedas. Eu busquei, eu perguntei, eu falei, Senhor, eu quero ouvir, fala comigo, eu quero entender, eu não tô entendendo. E Deus me respondeu. Eu vou colocar um trechinho de uma profecia, que eu estava num culto, e aí Deus, através de profeta, falou comigo. Ah, mas a gente não deve ficar dependente de profeta. Exatamente, porque Deus pode falar diretamente ao seu ouvido por sonhos. No seu espírito, Deus fala com você o tempo todo. Só que às vezes você realmente quer uma confirmação, assim, audível. Eu preciso ouvir. E aí Deus fala também através de pessoas. Que existem dons que são distribuídos para as pessoas e essas pessoas, muitos têm esse dom profético real. Real, porque aquela profecia que eu recebi, não tinha como a pessoa saber. Ela não sabia quem era eu. Eu tava ali aleatoriamente. Eu não tava nem totalmente na frente, eu tava um banco para trás ainda. E ele desceu, era uma noite profética. Ele estava profetizando para várias pessoas. Mas eu não esperava que ele ia ali perto de mim. Ele desceu do púlpito, ele estava cantando, ele desceu. E eu senti a mão dele na minha testa e ele começou a falar algumas coisas. Qual era a minha dúvida naquele momento? Eu vim para os Estados Unidos, me converti em uma determinada igreja, uma pequena igreja, fiz teologia ali naquela igreja. Os pastores daquela igreja são importantíssimos na minha vida, como se fossem os meus pais. Tenho um amor, um carinho, assim, uma admiração muito grande por eles. E se manteve. E um respeito muito grande. Sem eles, eu com certeza nem estaria aqui nos Estados Unidos. Primeira coisa, não teria conhecido meu marido, não teria me casado aqui. Eles foram as peças fundamentais para que tudo acontecesse. Ok. Mas tudo tem um período. Deus já tinha me falado que eu teria que ir para outra igreja, que eu tinha outras coisas para aprender. E eu não me sentia confortável em sair daquela igreja. Mas era uma pequena igreja, eu já tinha feito teologia ali. Então ali seria meio que uma zona de conforto minha. E tá tudo bem, a gente às vezes quer ficar mesmo no ninho. Só que às vezes Deus nos convida para alçar voos mais altos. E a gente tem que ver o que Deus quer da gente. Não basta só a gente querer, eu quero ficar aqui, pronto, acabou e tá bom. Não. Você tem que ver o que Deus quer de você. E o Senhor já tinha falado no meu coração que eu tinha que ir para outra igreja. Não porque uma igreja maior faria coisas diferentes acontecer, mas porque eu tinha que ter outras coisas que aprender na minha trajetória. E eu estava teimando, confesso que eu estava teimando. Porque a gente é teimoso mesmo, eu sou teimosa às vezes. E quando o Senhor falou comigo, através da profecia, e ali o profeta fala que eu iria curar muitas pessoas,
que o momento era aquele, que o lugar é aquele, que as portas estavam abertas, que era o momento da dupla honra. Quando ele fala dupla honra, é que realmente eu iria honrar os pastores da outra igreja e os pastores dessa igreja. Era uma dupla honra ali para mim, que não tinha nada de errado em eu sair daquela igreja. E realmente, depois que eu saí, foi um desbloquear muito grande na minha mente, no meu ministério. Eu comecei a fazer um outro seminário teológico e eu comecei a aprender a teologia mais na prática. Porque até então, o seminário de teologia, o bacharel que eu tinha feito, era muito teórico. E eu comecei a ver Deus mais na prática, eu comecei a entender coisas que eu tinha dúvidas, porque ninguém sabe tudo. E por mais que a gente estude, a gente sempre vai estar aprendendo, sempre vai ter tendo coisas novas. Só que quando você muda de ambiente, coisas novas lhe são reveladas. E a bênção está no ambiente. Então, às vezes, você precisa sim mudar de ambiente para que você tenha revelações novas. Por isso, eu vou deixar o link aí do meu livro, do meu e-book, para que você entenda melhor até sobre o que eu estou falando. Que a bênção está no movimento. Você precisa se movimentar para ter novas revelações. Do contrário, você não vai conseguir alcançar o que você quer se você não tiver essa vontade de se movimentar. E ali, depois que eu ouvi aquela profecia, eu fiquei impactada com aquilo. E aí eu tomei as decisões que eu tinha que tomar mesmo. Você vai curar muita gente com todo o olhar de amor e compaixão que eu coloquei em ti. Não é à toa se compadecer tanto assim. Não é à toa tirar a roupa do corpo para vestir os outros a vida toda. Não é à toa honrar sem parar todos que te cercam. Eu mudo residência, eu mudo endereço, mas eu faço cumprir a palavra que eu te prometi. Eu te coloquei em um lugar novo e confio a ti uma nova unção para esse novo lugar. Telebrou, você está caminhando debaixo dessa nova unção. O lugar é esse e o tempo é agora. Apenas avança, porque seu caminho está desbloqueado diante de você. Cada semente um dia lançada não morreu, mas frutificará, germinará, e você colherá e sorrirá da sua colheita. Assim diz o Senhor. Chegou o tempo da dupla honra. Chegou o tempo da colheita. É aqui e agora. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Foi só uma mudança de igreja? Não, foi uma mudança completamente de mente, de aprendizado. Nos últimos meses eu aprendi tantas coisas, eu me renovei tanto. Eu junto com meu esposo, porque também havia uma divergência, porque ele queria ir para uma outra igreja que fosse maior, porque ele buscava isso. Deus usou muito ele para me levar nessa igreja e nós fomos e foi incrível, foi incrível. Essa mudança realmente foi uma mudança de mente, foi uma mudança de mindset, foi um renovo, porque sim, a gente tem que se renovar, não necessariamente que você precise mudar de igreja, mas às vezes você precisa de um renovo para em alguma área da sua vida. E aí eu comecei a entender. Quando eu cheguei em casa, eu orei pro Senhor, eu falei, Senhor, como assim eu vou curar pessoas se eu não sei nem orar direito? Como assim? E Deus usou meu marido mais uma vez. Ele chegou e falou assim, mas você já faz isso? Quantas mulheres disse pra você que se renovaram, que você devolveu a identidade pra elas através do que você fala, do que você faz, que você já tem essa cura? E aí eu entendi que Deus estava falando comigo que era uma cura psicológica das mulheres, uma cura psicológica ali. Quando eu fazia minha consultoria, como que aquilo englobava não só uma consultoria de imagem, porque eu nunca fiz uma consultoria que eu vou lá, tá bom, então tá, vamos fazer aqui as suas cores, o seu biotipo, o seu armário, tá tudo certo e seja feliz. Porque eu sempre falei, isso não funciona. Você precisa estar bem aqui dentro, a sua autoestima precisa estar bem. Quando eu pegava mulheres que a autoestima estava bem, sabiam sua identidade, sabiam quem elas eram, perfeito. Mas só que em 95% das vezes, as mulheres não estavam bem resolvidas, não sabiam sua identidade, não se viam como elas eram. E às vezes eu ficava 4 horas conversando com a mulher, às vezes eu ficava várias sessões, então não era uma consultoria simplesmente, era uma
terapia, porque às vezes elas precisavam ser ouvidas. Mas toda essa terapia era muito instruída pelo Espírito Santo, que falava comigo. Eu orava, eu pedia, Senhor, não deixa eu falar nada que não seja da sua vontade. Então, era tudo instruído ali. E aí o Senhor falou, você precisa ter algo mais para entregar. E eu voltei para a escola para estudar psicanálise, para estudar neurociência. Porque se não acredita ali na palavra de Deus, então você vai ter que acreditar na neurociência, na neurociência ele que está te provando que tudo vem pela sua fala, que tudo vem pelos seus pensamentos. O que a gente aprende como crente, gente, Jesus ensinou tudo ali pra gente. Tudo. E eu vou mostrar isso pra vocês em outros vídeos. Jesus ensinando o que a neurociência fala. Mas só que às vezes a gente não vê, às vezes a gente não entende. E aquilo foi tão profundo, foi um renovo tão grande. Eu entendendo o meu chamado para aquele momento. Eu entendendo como completar ali o que Deus queria de mim. E foi lindo. E aí eu comecei a ter outras revelações. De como o mundo espiritual era grande. De como o mundo espiritual era ali. Poderia reprimir as pessoas. E aí eu comecei a ver. Além daquilo que eu entendia. Deus foi me revelando. E eu fui colocando os pingos nos is. E fui falando, uau, Senhor, obrigada. Obrigada por tudo que o Senhor me mostrou. Diante de um pequeno passo que eu dei em sua direção. Como o Senhor abriu, como o Senhor tirou a venda dos meus olhos. E é isso que eu quero trazer para vocês. Esse é o meu diário de nova convertida. Essas eram as minhas dúvidas. E eu vou trazer as minhas dúvidas aqui, porque eu sei que eram as de vocês também, são as de vocês. E a gente vai aprender juntos. Posso falar coisas que talvez você não concorde. E tá tudo bem, gente. Vamos ser mais acolhedores, menos julgadores, sabe? Deixa os julgamentos pro juízo final. Ninguém é ninguém nessa terra. A gente procura melhorar todos os dias um pouquinho. Mas é difícil, mas não é impossível. E nós vamos falar disso também todos os dias um pouquinho. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado a vida de vocês. E só recapitulando, que eu quero de verdade e oro por vocês é que vocês parem, limpem a mente de vocês para ouvir o que Deus tem para falar ao coração e aos ouvidos de vocês. Que vocês comecem a ler a palavra de Deus todos os dias, mesmo sem entender. E aquilo que vocês não entenderem, vocês vão pedir uma revelação dos céus. Vocês vão buscar por conhecimento. Que essa chama acenda aí no coração de cada um para buscar pelo entendimento. Porque se vocês não tiverem o entendimento da palavra do Senhor e não conseguirem ouvir a Deus, não conseguirem ouvir a voz de Deus, do Espírito Santo no coração de vocês, toda a trajetória é mais difícil. O fardo que Jesus diz é leve. Mas ele é leve quando você conhece. Quando você entende. E aí você fala, poxa, além de ser leve, é bom carregar. Uau! E é isso que eu quero de vocês. Que vocês não se abatam diante das dificuldades. Simplesmente, não porque vocês não vão ter dificuldades, mas porque vocês vão saber como lidar com as dificuldades e como vocês vão entender a Deus ouvindo o que Ele quer de cada um. Beijos e fiquem com Deus.